0 e 1. Seria impossível jogar uma partida emocionante se nos dados só existissem o 0 e 1. Mas esses dois números são poderosos. Todas as informações tratadas por computador têm que ser transformadas em uma longa sequência de 0 e 1. Sejam imagens, como na computação gráfica, sejam sons, como um compact disc. Mas as novas técnicas de gravação não dependem apenas da magia do 0 e do 1. Elas dependem também do laser, que permite a reprodução tridimensional dos objetos. São os hologramas. A televisão nos habituou a um novo mundo na fabricação de imagens, a computação gráfica. A computação gráfica cria objetos tridimensionais. Podem ser estáticos, mas podem também animar-se, andar no espaço, girar sobre o próprio eixo ou, conforme se deseja, desaparecer. São mais dóceis que os atores profissionais. Assim, tudo que se tem à mão para construir um objeto ou um cenário são conjuntos de linhas e pontos registrados no computador sob a forma de 0 e 1. Construídos os objetos, eles recebem cor e textura também registrados pela máquina. Depois escolhe-se a melhor luz, o ponto de vista e os movimentos de câmera. O que é interessante é que não se precisa desenhar cada uma das imagens necessárias para cada segundo de animação. Basta que se precise os parâmetros de um certo número de imagens padrão e é a máquina que calcula e desenha todas as demais imagens para que os objetos atores apareçam animados como na realidade. Na época de Walt Disney, os 1.440 desenhos necessários a 1 minuto de animação eram feitos à mão, de um em um, por 2 equipes de desenhistas. Uma das equipes se encarregava dos personagens e a outra dos cenários de fundo. Um trabalho de monge. Com a computação gráfica, a equipe é formada apenas por uma pessoa, o infografista. E ainda assim, o trabalho de animação final resultará de grande efeito. Por exemplo, para fazer a abertura deste programa, 34 segundos de animação. Trabalhou-se mais de 200 horas e usou-se mais de 350 horas de trabalho com o computador. A computação gráfica produz imagens de impressionante perfeição técnica. Mas como meio artístico, o computador, mesmo mais moderno, ainda não dispensou a colaboração da sensibilidade de um ser humano. As imagens geradas pelo computador transformaram-se nos últimos anos na grande vitrine de exposição da tecnologia digital. Os videogames, a televisão, a publicidade nos mostram diariamente as proezas visuais da computação gráfica. A imagem digital tem inúmeras outras aplicações. Já invadiu laboratórios e indústrias. Os químicos recorrem a modelos em 3 dimensões produzidos pelo computador para desenvolver novos medicamentos. Os geneticistas traduzem na forma de imagens digitais os resultados de suas pesquisas sobre as moléculas de DNA. Os engenheiros utilizam a computação gráfica para conceber e testar as peças, motores e aparelhos em geral. A síntese de imagens por computador é também um importante instrumento de educação. Os fenômenos do infinitamente pequeno e os do infinitamente grande tornam-se visíveis graças à câmera imaginária da computação gráfica. A computação gráfica serve também para a formação de pessoal altamente especializado em domínios cuja complexidade não cessa de crescer. As últimas gerações de simuladores de voo, por exemplo, utilizam imagens digitais para reproduzir em tempo real as condições de pilotagem de aparelhos a cada dia mais sofisticados. Na verdade, a síntese de imagens por computador já invade todas as esferas de atividade nas quais a visualização de um fenômeno ou de uma ideia é elemento importante. Para produzir uma imagem digital, utiliza-se um tubo catódico. No interior desse tubo, um ou vários feixes de elétrons, conforme a imagem seja a cores ou em preto e branco, são dirigidos sobre uma tela revestida de fósforo. Cada vez que um feixe de elétrons fere uma minúscula parte da superfície do fósforo, essa parte se ilumina. Os feixes de elétrons riscam a tela de fósforo de alto a baixo, seguindo um padrão de linhas horizontais e paralelas. Esse padrão pode ser comparado a uma estampa de tecido.
Enquanto vão se tecendo, os desenhos são criados pelo entrelaçamento de vários fios paralelos. Cada fio é dividido em diferentes segmentos de cor. Coordenando-se esses segmentos, é possível criar a ilusão de linhas contínuas, retas ou curvas. No sistema digital, é o feixe de elétrons que tece a imagem. Obtém-se o motivo desejado graças a um computador que ilumina ou apaga o feixe de elétrons em pontos diferentes da varredura. Além de controlar o feixe de elétrons, o computador registra e guarda em sua memória a imagem obtida. Para compreender como o computador, cuja linguagem é feita de zeros e uns, é capaz de memorizar uma imagem, é preciso lembrar que a camada de fósforo que reveste a parte interna da tela é comparável a uma matriz de minúsculos pontos. Cada um desses pontos é chamado pixel. Cada pixel é armazenado na memória do computador sob a forma de 0 ou 1. Um ponto luminoso da matriz corresponde ao número 1. E os pontos não iluminados correspondem aos zeros. Assim, quando se pede ao computador que reproduza um desenho já arquivado, o feixe de elétrons dará um impulso para que o pixel se ilumine se o número na memória do computador for 1. No caso contrário, quando o número correspondente ao pixel é 0, o feixe de elétrons será desligado pelo computador e o pixel não se ilumina mais. Para criar a cor, os sistemas digitais valem-se em geral de 3 feixes de elétrons. Eles podem ativar seletivamente a emissão de luz sobre minúsculas áreas da tela, contendo cada uma 3 diferentes tipos de fósforo que emitem as cores vermelha, verde e azul. Pela combinação dessas 3 cores, em diferentes intensidades, tem-se a ilusão visual de todas as demais tonalidades. A maioria dos sistemas gráficos, sejam micros pessoais ou computadores profissionais, funcionam a partir desses mesmos princípios básicos. Os sistemas gráficos mais sofisticados podem atualmente criar mais de 16 milhões de diferentes cores e alcançar definição comparável à de um filme de 35 milímetros. E podem também produzir sequências animadas tridimensionais, nas quais o detalhe das formas e a qualidade dos movimentos são comparáveis a dos sistemas tradicionais de animação em filme. Para criar uma animação tridimensional por computador, deve-se obedecer a etapas de produção bem definidas. Antes de mais nada, é preciso construir cada ponto do espaço e cada objeto no universo matemático. Todos esses elementos tridimensionais são compostos de polígonos, ou seja, de superfícies de vários lados. Esses